Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto fascinante. As resinas autopolimerizáveis em odontologia, É verdade. mas especificamente uma nova resina chamada Stella Automix. Isso. Preparem-se, porque vamos explorar como esse material inovador funciona, Vamos? seus benefícios potenciais e por que os dentistas podem escolhê-lo em vez das resinas fotopolimerizáveis tradicionais. Exatamente. Para nos guiar nesta jornada, temos conosco um especialista que vai nos ajudar a entender a ciência por trás de tudo isso. É um prazer estar aqui. Temos como base, para este deep dive, um artigo de pesquisa científica Sim. intitulado Habilidade de um novo primer em aumentar a polimerização de uma resina composta autopolimerizável. Um título bastante comprido. É um título longo, Sim. mas não se preocupe. Vamos destrinchar tudo isso juntos. Com certeza. Para começar, vamos entender o problema com as resinas tradicionais. Sim. Toda a gente já teve uma obturação, certo? Sim, a maioria das pessoas. E quem já teve, com certeza, experimentou aquela luz azul. E o dentista usa para endurecer o material. Exato. Quais são as desvantagens desse método? E a luz azul que é usada nas resinas fotopolimerizáveis tem um alcance limitado. Hum. Ela não consegue penetrar profundamente na resina, o que pode levar à polimerização inadequada, principalmente em cavidades profundas. A polimerização é inadequada. Sim. E isso pode resultar em... Isso pode resultar em restaurações mais frágeis, propensas a fraturas, infiltrações e, em última análise, a falha da restauração. E ninguém quer uma restauração que não vai durar, não é? Ninguém quer isso. E é aí que entra a Stella Automix. Exato. Como é que ela resolve esse problema? A Stella Automix, sendo uma resina autopolimerizável, não depende de luz para endurecer. Ela utiliza um sistema iniciador redox que desencadeia o processo de polimerização, quimicamente proporcionando uma profundidade de polimerização teoricamente infinita. Ou seja, adeus preocupações com aquelas cavidades difíceis de alcançar nos dentes lá do fundo. É isso mesmo? Mas como é que essa mágica da autopolimerização realmente funciona? É uma boa pergunta. O que acontece ao nível molecular? É aí que a coisa fica interessante. Então conta-nos. A Stella Automix baseia-se numa reação química envolvendo um sistema redox. Basicamente, dois componentes que, quando combinados, iniciam uma reação em cadeia, fazendo com que a resina endureça. Certo. Mas tem outro protagonista nessa história. Hum. Um novo primer contendo um monômero chamado de metacrilato de glicerol, ou GDME, para encurtar. GDME. Sim. Para quem, assim como eu, não é fluente em química odontológica, o que tem de especial nesse GDME? Pense nele como um superadesivo. O GDME é conhecido pela sua alta capacidade de ligação cruzada, ou seja, ele cria uma rede bem interligada dentro da resina, tornando-a mais forte e durável. E o mais legal é que o estudo que estamos a analisar descobriu que o uso do primeiro Stella, que contém GDME, aumentou significativamente o grau de conversão da resina. Espera, grau de conversão. Sim. Você pode explicar melhor o que significa? Claro, o grau de conversão refere-se à percentagem da resina que realmente endurece. Quanto maior o grau de conversão, mais forte e durável será a restauração. Certo. E o estudo mostrou que o primeiro Stella com GDME aumentou consideravelmente esse grau de conversão em comparação com o uso da Stella sozinha ou com um agente adesivo diferente. Ou seja, o primeiro é a chave para o sucesso da Stella Automix. Exatamente. Mas diz-me uma coisa, o estudo mencionou algo sobre expor a Stella à luz. Sim, mencionou. Pensei que ela fosse autopolimerizável. É aí que a pesquisa nos surpreende. Os pesquisadores testaram expor a Stella à luz após um certo tempo de cura, apenas para ver se isso aumentaria ainda mais o processo de endurecimento. E então rufem os tambores. Aumentou. Surpreendentemente, não. A exposição à luz não melhorou significativamente o grau de conversão final. Na verdade, usar o primer teve um impacto muito maior do que usar a luz. Então a luz é realmente dispensável com a Stella Automix. Aparentemente, sim. Mas teve outra coisa que me chamou a atenção no estudo. Ok. Eles mencionaram alterações de temperatura durante a polimerização da Stella. Isso não é um pouco preocupante. E sim ninguém quer uma obturação aquecer dentro do dente. É verdade, ninguém quer isso. É verdade. Todos os grupos no estudo mostraram um aumento na temperatura durante a polimerização, o que é esperado com reações químicas. No entanto, a exposição à luz resultou no aumento de temperatura mais alto duradouro. E isso leva-me a uma pergunta. Qual? Esse calor pode afetar a polpa do dente? Essa é uma questão que os pesquisadores ainda estão a investigar. Mas o calor excessivo pode irritar ou até mesmo danificar o tecido delicado da polpa dentro do dente. Interessante, então. Até agora aprendemos que a Stella Automix destaca-se pela sua capacidade de autopolimerização
eliminando a necessidade da luz azul. Sim, E pelo seu primeiro especial com GDMA, que garante uma restauração mais resistente. exatamente. Descobrimos também que a adição de luz não parece melhorar o processo de polimerização. Sim. E pode até levar a temperaturas mais altas dentro do dente. É possível. O que nos deixa com muitas perguntas e curiosidade para saber mais sobre essa nova tecnologia. Sem dúvida. E voltamos para a nossa segunda parte do Deep Dive sobre a Stellaltomix. É incrível pensar que algo tão rotineiro como uma obturação dentária pode estar prestes a passar por uma grande transformação. Sem dúvida. Há sempre espaço para inovação e melhorias em qualquer área. E parece que a Stellaltomix pode ser essa grande melhoria. É o que tudo indica. Na primeira parte, exploramos como ela funciona. Sim, O papel fundamental do primeiro com GDME. exato. É a descoberta de que a luz adicional não faz muita diferença. É verdade. Sem esquecer dos benefícios potenciais para os pacientes. Sim. Menos tempo na cadeira do dentista. Menos sensibilidade e restaurações mais duradouras. Isso mesmo. Mas o nosso mergulho profundo ainda não acabou. Não. Ainda temos algumas questões e considerações a serem abordadas. Quais, por exemplo? Como a questão da temperatura que mencionamos. Sim. Ainda estou um pouco preocupada com essa história de gerar calor dentro do dente. Eu percebo a sua preocupação. Embora um certo grau de aumento de temperatura seja inevitável durante o processo de polimerização. O estudo realmente destacou que a exposição à luz levou a aumentos de temperatura significativamente maiores e mais prolongados. E sabemos que o calor excessivo pode prejudicar a polpa do dente. Sim. Então isso seria um problema para a Stellaltomix. Depende. Hum. É importante lembrar que este foi um estudo in vitro, In vitro. ou seja, foi realizado em laboratório e não na boca de pacientes reais. Então precisamos de mais pesquisas para determinar como esse aumento de temperatura se manifesta em cenários reais. Exatamente. Tipo na minha boca, na sua boca. Isso mesmo, ensaios clínicos envolvendo pacientes reais são cruciais para avaliar os efeitos a longo prazo e a segurança da Stellaltomix. Os pesquisadores precisam monitorar os pacientes para detectar quaisquer sinais de irritação ou dano pulpar ao longo do tempo. Imagino que esses ensaios também analisem outros fatores, como a durabilidade das restaurações feitas com Stella, em comparação com as tradicionais. Claro, a durabilidade é um fator crucial quando se trata de restaurações dentárias. É. Precisamos saber se as obturações com Stella podem resistir ao desgaste da mastigação diária tão bem quanto ou até melhor do que as resinas fotopolimerizáveis. Outro ponto importante é que o estudo se concentrou apenas numa resina autopolimerizável específica, a Stellaltomix. Podem haver outros materiais autopolimerizáveis por aí com diferentes propriedades e vantagens? É verdade, este Deep Dive deu-nos um vislumbre das possibilidades empolgantes das resinas autopolimerizáveis, Sem dúvida. mas é fundamental lembrar que este ainda é um campo relativamente novo e em constante evolução. Isso mesmo. Ou seja, podemos esperar ainda mais inovações e avanços nesta área nos próximos anos. Com certeza, a pesquisa abriu as portas para um novo leque de possibilidades em odontologia restauradora. Que tipo de possibilidades? Podemos ver o desenvolvimento de materiais autopolimerizáveis ainda mais sofisticados, talvez com diferentes composições químicas ou propriedades personalizadas para aplicações específicas. Imagine resinas autopolimerizáveis projetadas para diferentes tipos de dentes. Sim. Ou até mesmo aquelas que promovem ativamente a remineralização dos dentes. As possibilidades são infinitas. É verdade. Mas por enquanto vamos voltar nossa atenção para a Stellaltomix e os principais pontos que aprendemos até aqui. Recapitulando, vimos que a Stellaltomix é uma nova resina promissora no mundo das restaurações dentárias, com potencial para procedimentos mais rápidos e eficientes, menos sensibilidade e possivelmente restaurações mais duradouras. Exatamente. E embora a questão da temperatura mereça mais investigação, é importante não tirar conclusões precipitadas com base em resultados preliminares. Concordo plenamente. Precisamos de ensaios clínicos para ter uma visão mais clara dos efeitos a longo prazo e da segurança da Stellaltomix em situações reais. Sem dúvida. Mas em vez de ficarmos presos ao futuro, que tal pensarmos no que tudo isso significa para si, o nosso ouvinte, o paciente? Boa ideia. Fique ligado na terceira parte da nossa exploração da Stellaltomix, Sim. onde vamos nos aprofundar nas implicações práticas dessa tecnologia inovadora para a sua saúde bucal. É isso mesmo. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive sobre a Stellaltomix. É isso mesmo? Depois de explorarmos a fundo a ciência por trás dessa resina autopolimerizável, Sim. que está dando o que falar, vamos agora aterrissar na prática É verdade. e entender o que tudo isso significa para si na cadeira do dentista. Exatamente. É hora de traduzir toda essa pesquisa e tecnologia para o dia a dia do consultório. Sem dúvida. Afinal, a maioria de nós não somos especialistas em odontologia, certo? Claro. Confiamos em nossos dentistas para cuidar da nossa saúde bucal. Sim.
Mas sempre é bom ter um pouco de conhecimento para tomar decisões mais conscientes. Com certeza. Ok. Vamos imaginar a seguinte situação. Ok. Você está no dentista e ele lhe apresenta a Stella Automix como uma opção para sua obturação. O que você deve levar em consideração? Boa pergunta. Que perguntas você faria? A primeira pergunta que eu faria seria se a Stella Automix é a escolha certa para o meu caso específico. Porque cada cavidade é única. Certo. E podem haver situações em que a resina fotopolimerizável tradicional ainda seja a melhor opção. Ou seja, teríamos que avaliar se a Stella Automix é a melhor solução para aquele problema específico. Exatamente. Mas por que a resina tradicional ainda seria melhor em alguns casos? Sem perdão, a Stella Automix é promissora, mas ainda é uma tecnologia relativamente nova. O seu dentista deve ser capaz de explicar os prós e os contras para o seu caso, considerando fatores como o tamanho e a localização da cavidade, se você tem alguma alergia e a sua saúde bucal geral. Percebo, é como qualquer tratamento médico que funciona para um pode não funcionar para o outro. É verdade. E por falar em custos, será que a Stella Automix é mais cara que uma obturação tradicional? É uma questão importante. Novidades tecnológicas costumam ter um preço mais salgado, não é? Sim, essa é uma preocupação válida. Como acontece com qualquer material ou procedimento novo, o custo inicial pode ser mais alto. No entanto, vale a pena considerar a economia a longo prazo. Se as restaurações com Stella Automix se mostrarem mais duráveis e precisarem de menos substituições ao longo do tempo, o investimento inicial pode se pagar. Faz sentido, é como investir num eletrodoméstico mais moderno e eficiente. Exatamente. O custo inicial é maior, mas a economia de energia a longo prazo compensa. Isso mesmo. E por falar em durabilidade, na parte 2 comentamos sobre o potencial da Stella Automix de ser mais durável devido ao menor estresse de contração. Sim. Já existem evidências que comprovam esta afirmação. Ainda é cedo para afirmar com certeza, mas as pesquisas iniciais são animadoras. A Stella Automix baseia-se numa reação química para endurecer. Sim. O que tende a causar menos estresse de contração em comparação com as resinas fotopolimerizáveis. E menos estresse significa um melhor ajuste da restauração. E menos chances daquelas fendas irritantes que se formam entre a obturação e o dente. Aquelas que vivem acumulando comida e causando dor de cabeça. É verdade, essas fendas são paraíso para as bactérias que podem levar a cárie e a necessidade de novos tratamentos. Se a Stella Automix realmente minimizar essas fendas, isso contribuirá para restaurações mais duradouras e menos visitas ao dentista. E a questão da temperatura que tanto me preocupa. Sim. Como posso ter a certeza de que o meu dente não vai aquecer demais durante o procedimento? Converse abertamente com seu dentista sobre as suas preocupações. Ele deve ser capaz de explicar as alterações de temperatura esperadas e tranquilizá-la, garantindo que a situação será monitorizada de perto durante todo o procedimento. Lembrando também que aqueles picos de temperatura foram observados principalmente quando a Stella Automix foi exposta à luz adicional, Sim. que agora sabemos ser desnecessária para a polimerização adequada. Exatamente. Evitar a exposição à luz desnecessária é uma medida simples que pode ajudar a minimizar o risco de sobreaquecimento. Então, resumindo, o primeiro passo é encontrar um dentista de confiança que possa explicar tudo sobre a Stella Automix Sim. e tirar todas as suas dúvidas. Certeza. Mas e depois do procedimento? Tem. Preciso de tomar algum cuidado especial com a obturação feita com Stella Automix. A higiene bucal é fundamental para a longevidade de qualquer restauração dentária. Seja ela feita com Stella Automix ou com resina tradicional. Certo. Escovar os dentes 2 vezes ao dia, usar fio dental diariamente e fazer visitas regulares ao dentista são essenciais. E claro, evitar alimentos duros e pegajosos que podem danificar ou deslocar a restauração também é uma boa ideia, não é? Sem dúvida, esses alimentos representam um risco para qualquer tipo de restauração. Então é melhor consumi-los com moderação e cuidado. Afinal, ninguém quer colocar o trabalho do dentista. Nem o seu dinheiro. E o investimento na sua saúde bucal a perder. Exatamente. Parece que a Stella Automix tem um potencial enorme para revolucionar as obturações dentárias. Mas como em qualquer inovação, o ideal é agir com cautela e buscar informações. Concordo plenamente. Encontre um dentista em quem você confie. Sim. Faça as perguntas certas e não hesite em expressar as suas preocupações. É isso. Juntos, vocês podem tomar a melhor decisão para suas necessidades. Sem dúvida. E assim terminamos o nosso mergulho no mundo das resinas autopolimerizáveis. Ufa! Foi uma jornada incrível, cheia de descobertas e informações importantes. Foi sim. O que você achou? É fascinante ver como a ciência e a inovação estão sempre evoluindo para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Bem. E a Stella Automix é um exemplo fantástico disso.
E este é o objetivo do Deep Dive, trazer conhecimento e informação, Sim. para que você possa navegar pelo mundo da ciência e tecnologia com mais segurança e consciência. Exatamente. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima, para mais um mergulho profundo no novo tema. Até a próxima.